Há cerca de 4 ou 5 anos mais ou menos, meu pai ficou desempregado, e devido a diversos problemas, passamos por bastante problemas financeiros. Nada que não conseguimos dar conta, mas foi um ano bem complicado. Após esse um ano, meu tio, que trabalha como eletricista, e meu pai já havia trabalhado com ele e tinha experiência, chamou meu pai para trabalhar com ele. Detalhe: moramos a mais de 100 quilômetros de distância. Depois de tudo organizado, pois na época não tínhamos carro e meu tio emprestou um dos 2 carros que ele tinha, meu pai foi trabalhar com meu tio e devido à distância ele ia no início da semana. Dormia na casa do meu tio e só voltava fim de semana. Certo tempo trabalhando, meu pai decidiu comprar produtos típicos de onde moro, farinha de mandioca, e vender onde meu tio mora. Novamente, depois de organizar tudo, meu tio ajudou já que ele conhecia a região e meu pai começou a vender naquela região. Mais um tempo se passou, e meu pai, com clientes já estabelecidos, decidiu aumentar o catálogo de vendas adicionando outros produtos, o que deu certo, aumentando cada vez mais o catálogo de produtos. Onde tudo começa, certa vez ouvi meu pai falando com minha mãe sobre o preço para alguém criar um catálogo, e falei para eles que por eu ter alguma noção, dependendo de como eles queriam eu poderia fazer. Na hora meu pai quase deu uma risada, e expliquei que estava falando sério. Ele disse que de início para teste eu poderia ficar responsável pelos avisos, algo semanal que era feito avisando dias que não teriam entregas, promoções, novos produtos e etc. Um tempo depois meu pai disse que estava gostando do que eu estava fazendo e que finalmente eu poderia fazer o catálogo. Observação: nessa época iniciei no ensino médio e estávamos no início da pandemia. Logo depois de conversar com meu pai como ele gostaria do catálogo e o que deveria ser feito, além de quais produtos seriam colocados no catálogo, meu pai me passou um arquivo no Excel com mais de 300 produtos para serem colocados no catálogo, além de outros futuros produtos que poderiam ser adicionados ou removidos. Como eu estava estudando durante a tarde, decidi dedicar parte da manhã para fazer o catálogo. Algumas semanas se passaram e meu pai perguntou se estava tudo pronto. Eu disse que não, pois cada página levava cerca de 30 minutos para ser feito, sem contar que cada página tinha somente 4 produtos. Com tudo que era necessário, foto, nome do produto e informações necessárias, meu pai reclamou dizendo que já deveria estar pronto e expliquei que levaria mais um bom tempo para terminar tudo. Então meu pai me disse para além de dedicar parte da manhã, eu deveria dedicar parte da noite também, pois só assim eu daria conta de tudo dentro do tempo que ele queria. Observação: nesse ponto já havia se passado mais um tempo e estávamos em pleno fechamento de tudo devido à pandemia. Certo contexto novamente, devido à pandemia estávamos tendo aulas online, e só quem teve aula online sabe o inferno que era e o tempo durante quase todo o dia que era necessário para dar conta de tudo. Como já é de se imaginar, o catálogo demorou ainda mais tempo para ficar pronto, e após muita discussão com meu pai, devido à pandemia estava tudo fechado parado, ele parou de se preocupar por um tempo. Quase um ano depois, quando as coisas já estavam voltando ao normal, depois do pico da pandemia, o catálogo já estava pronto, mas por causa de diversos produtos sendo adicionados, nesse ponto já tínhamos mais de 400 produtos ao total. Semanalmente eu ainda tinha que dedicar um tempo para isso além dos avisos. Salto de um ano no tempo devido a fatos não tão relevantes, os negócios começaram a ir mal, pois a pandemia prejudicou muito. Devido a isso, certa vez meu pai me chamou para conversar e disse que tinha coisas muito importantes para discutir. Item contexto: meu tio comprou um veículo utilitário para o meu pai e seu trabalho. A empresa até então estava no nome do meu tio e ele queria tirar do nome dele. Após um longo tempo de conversa, o resumo foi o seguinte: primeiro, eu seria emancipado, pois eu ainda não tinha 18 anos, e tanto meu pai quanto minha mãe não poderiam passar as coisas para os nomes deles, e a empresa iria para meu nome. Além disso, iríamos abrir uma loja na nossa garagem, e também iríamos vender produtos pela internet. Na hora me empolguei, pois também foi dito o seguinte: eu ajudaria com a loja quando minha mãe não pudesse, ficaria totalmente responsável pelas vendas na internet, ganhando comissão e tudo mais. Resumo de um tempo depois: basicamente as vendas na internet não deram muito certo, já que precisavam de um belo investimento inicial, além também que na verdade eu fiquei responsável pela loja.
Cuidando totalmente dela e cuidar das duas coisas seria bem complicado, sem conta que no terceiro ano do ensino médio meus pais decidiram que eu deveria estudar durante a noite para dar conta de tudo. Coisa que fiquei extremamente chateado, pois já tinha tentado ir para a noite antes e conseguir algum emprego, mas meus pais não deixaram, falando que era coisa demais para fazer e que eu conseguiria dar conta. Esse ano foi com certeza um dos piores da minha vida, só perdendo pro ano anterior. Eu deveria contar sobre esse ano em outro post, pois perdi quase todas as minhas amizades, além de já estar esgotado fazendo algo que naquele ponto eu odiava diariamente durante todo o dia, além também de estar estudando em uma turma que nunca me encaixei e sinceramente até não gostava, sem contar toda a emoção de estar no terceiro ano, formatura e tudo que foram pelo ralo. Atualidade: agora terminei o ensino médio, devido à minha cidade ser pequena estou desempregado, tirando o fato que ainda trabalho todo santo dia para meus pais e não ganho um único centavo por isso. Eu não me importo de não estar ganhando nada, mas os negócios na loja estão indo de mal a pior, cada dia mais surgem mais dívidas e problemas, enquanto eu fico aqui preso o dia todo, sem contar que, devido às dívidas e a tudo estar no meu nome, não posso fazer muito coisa financeiramente falando. E então sou babaca por não querer ajudar meus pais e até mesmo pensar em largar tudo. Observação: não é que eu não gosto de ajudar, mas estou ajudando há quase 3 anos enfiado num buraco onde não é culpa minha ter entrado nele. Além também de já ter pensado tantas e tantas coisas que nem sei mais o que fazer com a minha vida, sinceramente tô bem perdido. Eu vivo com a minha família na mesma rua há 16 anos. A filha da minha vizinha, Miriam, é a ex-mulher do meu tio. Desde o divórcio entre o meu tio e Miriam, devido ao abuso de drogas de ambos, as relações entre as nossas famílias mudaram completamente, com a troca de acusações e xingamentos. Um pouco de contexto: a família da minha vizinha tem um longo histórico de vício em droga. Todos os seus 4 filhos eram viciados, 2 deles faleceram depois de sofrerem overdose e o filho mais velho, Joaquim, é definitivamente o filho favorito da minha vizinha, embora tenha um longo registro criminal de violência doméstica contra ela e sua irmã. Um morador de rua, Marcos, vive na minha rua há cerca de 20 anos e é bem conhecido pelas pessoas do bairro por evitar que os edifícios e carros sejam arrombados, mas nos últimos anos, começou a abusar do uso de drogas e começou a fazer barulhos altos, como falar sozinho, gritar, bater palmas, bater objetos em grades e postes. Ele também tem um cão, que fica latindo durante o dia e a noite. Nos últimos meses, começou a ficar paranoico com perseguição, provavelmente causada pelo abuso de drogas. A minha mãe se voluntária como sua advogada. Nós também o ajudamos a ele e ao seu cão com comida todos os dias. Outras pessoas também o ajudam, como o proprietário do edifício comercial em frente a meu prédio, que o deixa utilizar as instalações do edifício enquanto este não é alugado. Agora o que aconteceu? Nos últimos anos, Joaquim tem constantemente ameaçado e xingado Marcos, mas também a queixar-se do barulho e dos latidos, o que é hipocrisia, pois já chamamos a polícia contra ele por violência doméstica contra sua mãe e irmã, em que acordava a vizinhança ameaçando elas. Há 2 semanas, Marcos sofreu uma tentativa de homicídio depois de um operário de um estaleiro de construção próxima ter tentado espancá-lo com uma enxada e isso provocou um caos generalizado na rua. À medida que as pessoas dos edifícios se juntavam na rua. Para variar, Marcos e a sua mãe estavam lá, defendendo o trabalhador por tentar espancar alguém com uma enxada. A minha mãe também se envolveu, defendendo Mark. A certa altura, Joaquim e a sua mãe começaram a chamar a minha mãe com algumas palavras bem caluniosas e foi aí que perdi o controle. Da janela, gritei, lembrando a minha vizinha que ela, principalmente ela, devia saber os efeitos do abuso de drogas, pois perdeu 2 filhos por overdose e os outros 2 têm um histórico de abuso de drogas e exigi que parasse de gritar contra alguém que sofre o mesmo problema que os seus filhos. Depois disso, ela voltou para o seu apartamento e Joaquim, para falar a verdade, não se importou com o que eu disse, provavelmente ele nem sequer se importa com a sua mãe. Passado algum tempo, a polícia chegou, mas ninguém foi preso, embora houvesse uma clara tentativa de homicídio. Como vivo num bairro de classe média alta, se não fosse a minha mãe,
Marcos teria sido preso, por absolutamente nada. Na semana passada, pela manhã teve mais confusão e Joaquim ameaçou queimar Marcos vivo. Sei que o que eu disse foi bem pesado, mas não acho que eu esteja errado, na verdade acho que fiz certo. Marcos sempre protegeu a vizinhança contra os criminosos. Não nego que o problema de Marcos com as drogas esteja a tornar mais difícil e irritante, já tentamos ajudá-lo a parar de consumir drogas. Agora, alguns parentes me disseram que fui babaca por gritar com a minha vizinha. Então, fui babaca. Minha irmã é 3 anos mais nova que eu, e ela sente inveja de outras pessoas, até de gente da nossa família. Ela diminui as pessoas, fala das inseguranças das pessoas na cara delas, aponta coisas na cara das pessoas, ela deixa qualquer pessoa desconfortável, zoa as pessoas e não gosta que zoem ela. Quando ela fala comigo eu trato ela bem, mas eu não falo muito com ela porque as coisas que ela fala às vezes me magoam. Uma vez eu tava conversando com meu primo sobre meu cabelo e que eu tinha ido no salão e ela virou e disse, tá ridículo, e fez uma cara deboche, eu nem tinha falado nada dela, e começou a me zoar, então eu zoei de volta e ela ficou brava e não falou mais nada. Quando ela me conta alguma coisa que alguma amiga dela fez, ela sempre conta como ela sendo a vítima. Ela já xingou nossa tia depois que nossa tia tinha dado um celular pra ela, já que minha irmã tava usando um velho e usado. Nossa mãe na maioria das vezes fica do lado dela e fala que eu tenho que defender ela porque sou mais velha. Na escola dela já ameaçaram bater nela por causa das coisas que ela faz e fala por se achar a debochada. Uma vez fomos em uma festa e ela tava com uma roupa inapropriada pra festa e eu tava com um vestido. Ela começou a falar da minha roupa e falar que eu estava feia e me zoar porque tinham falado da roupa dela que estava inapropriada, então eu zoei ela de volta. Uma coisa que ela não gosta muito é que eu pareço ser mais nova que ela. Quem não conhece a gente acha que ela é mais velha e na festa uma senhora achou que ela fosse maior de idade e minha prima começou a zoar ela e minha irmã descontou em mim, então zoei de volta e ela parou de falar de mim, mas me olhava com aquela cara de deboche com nojo. Ela também não gosta muito da minha genética, somos de pais diferentes, eu tenho descendência portuguesa por parte de mãe e pai e por isso tenho o nariz empinadinho, pequeno e fino naturalmente. Minha irmã tem descendência portuguesa por parte de mãe e por causa do pai dela. Ela fala que o nariz dela é achatado e feio e fica falando que queria ter o nariz igual o meu. Quando éramos crianças, ela batia em mim e no nosso primo e quando a gente revidava ela começava a chorar e nossa família brigava com a gente mesmo que ela tenha começado. Hoje em dia nossa família fica mais do meu lado e do meu primo. Meu primo tem a mesma idade que ela, 14, e eu 17. E ela zoa a gente, zoa outras pessoas e não gosta quando zoam ela e fala para a gente parar porque isso faz ela ficar irritada. Eu quase não falo com ela por causa das coisas que ela faz. Então, sou babaca por zoar ela de volta.